Aí estamos responsáveis pela tarefa de fazer a relatoria do eixo da prisionalização. Eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento ao PEC, ao Instituto Carioca de Criminologia, a EMERGE. Quero fazer um grande agradecimento na pessoa do professor Nilo Batista, na pessoa do professor Zaffaroni, não apenas pelo convite, né, mas por terem nos delegado essa desafiante tarefa de fazer essa relatoria, que tem sido, acima de tudo, muito enriquecedora, né, nesses dias. Tem nos enriquecido muito a possibilidade de acompanhar atentamente todos os brilhantes painéis e os trabalhos maravilhosos que foram aqui trazidos num evento realmente grandioso, né. Quero registrar a importância desse encontro da UPEC que está sendo realizado aqui entre nós. A gente aposta, né, muito no trabalho da UPEC, e esse evento propõe, então, uma grande avaliação, né, do sistema prisional, do processo de prisionalização, das mortes. Com a professora Nilo Batista, muito boa tarde, acabei de lhe fazer um agradecimento, dizer da alegria, da honra com que nos fazemos presentes aqui, né, da importância do encontro, uma vez mais, toda a energia, todo o fôlego que vocês têm dedicado, né, à causa antiprisional, à causa do estudo profundo, cuidadoso e sério, e da militância séria, né, contra as mazelas e as violências produzidas pelo sistema penal. É uma alegria estar aqui com o professor Rodrigo. Então, nós fizemos uma divisão de tarefa aqui, uma divisão do trabalho social. Eu e ele vimos acompanhando com atenção os painéis, e me tocou iniciar os trabalhos dando a conhecer ao nosso público, né, a quem eu quero saudar de maneira muito especial. Quero saudar aos brasileiros, quero saudar a todos os latino-americanos, né, o pessoal que vem não só da área do direito, vem da área da psicologia, um congresso multidisciplinar da antropologia, da psiquiatria, profissionais aqui de várias áreas, do Ministério da Justiça, da academia, do sistema de justiça, dos estudantes. É uma alegria trabalhar conjuntamente com vocês e ver, assim, a expressiva presença, né, durante todos os dias, todos os painéis, e o cuidado, a atenção com que tudo está sendo conduzido. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma relatoria do material que nos foi entregue para nós, relatores, previamente ao Congresso. E depois nós vamos passar a fazer a relatoria do Congresso, dos temas e dos debates havidos no interior do Congresso, incluindo as participações do público. Eu acho bem importante, né, fazer essa relatoria, porque nos foi entregue a nós, relatores, inicialmente, 2 documentos para serem apresentados aqui. E eu vou fazer a síntese desses 2 documentos. Um desses documentos foi um histórico, né, onde se noticiava a construção deste congresso e da sua metodologia. E o outro documento é um questionário mínimo que, definido a partir desta metodologia, norteou o levantamento de dados do eixo temático prisionalização, que está a nosso cargo relatar. Então, houve toda uma construção, né, que vai ser publicizada agora nesse momento. Bom, nesse histórico consta, em primeiro lugar, e isso é importante, que este congresso da UPEC, ele se inscreve no marco institucional mais amplo, que é a realização do Congresso das Associações Internacionais, das 4 grandes associações internacionais, a saber, a Associação de Defesa Social, a Associação de Vitimologia, de Criminologia Penal e Penitenciária e a Associação do Direito Penal, a celebrar-se no ano de 2016, portanto, a celebrar-se no ano que vem, e do qual, deste Congresso Internacional, este encontro da UPEC é um encontro parcial e, até certo ponto, preparatório. Este marco institucional foi inicialmente traçado em 2014, na reunião realizada em Roma, em 23 de outubro, pelas 4 associações internacionais, nas quais, durante esse congresso, foi oferecida à UPEC a organização de um congresso que teria por objeto a avaliação da política criminal no mundo contemporâneo. Então, foi oferecida à UPEC a realização deste congresso para o ano de 2016, e a UPEC, na assembleia realizada em Tegucigalpa, Honduras, no ano ainda de 2014, a UPEC agradeceu a confiança e aceitou o desafio, aceitou a tarefa de realizar esse congresso em 2016. Passou então as consultas para definir o local de realização desse congresso e o patrocinador.
e encontrou respaldo no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é o que consta nos relatórios, né, aceitou a incumbência de patrocinar o evento da UMEC para o ano que vem, em substituição ao seu tradicional seminário internacional. Portanto, teremos então este congresso no ano que vem. Cumprida esta etapa, passou-se a fixação das temáticas do congresso, tendo a OPEC submetido às 4 associações um primeiro rascunho, uma primeira minuta para receber contribuições. Dada a amplitude do objeto do congresso assumido pela OPEC, avaliar a política criminal no mundo, né? As diversidades, dadas as diversidades dos sistemas penais, sobretudo dos latino-americanos, e as limitações de tempo, fez-se necessário, então, definir prioridades com vistas a otimizar as análises e as conclusões. E essas prioridades temáticas, elas foram, então, definidas atendendo às seguintes características. Seleção de temáticas que apresentem em todo o mundo especial significação por seu efeito social, primeiro requisito. Segundo, que digam respeito a ações envolvendo comprometimentos de bens jurídicos fundamentais, como a vida e a liberdade das pessoas. Terceiro, que tenham disponibilidade de dados, né? Temáticas que se nutram com dados disponíveis, que não exijam longas e exaustivas buscas e investigações, e que tenham capacidade analítica, ou seja, que determinem os traços fundamentais dos nossos sistemas penais. Estabelecidas essas diretrizes, então, a OPEC propôs como eixos temáticos, também para este congresso, 3 eixos: as mortes violentas, a prisonização e as tendências legislativas em matéria penal e processual penal. Essa é subdividida em 2, né, professor Rodrigo? As tendências legislativas em matéria penal e as tendências legislativas em matéria processual penal. Bom, a justificativa foi aduzida no documento, a eleição das mortes violentas por motivos óbvios, né, por violar o primeiro direito humano fundamental, que é o direito à vida. Isso impôs as mortes violentas como tema central e a avaliação da situação mundial a respeito de mortes não provocadas em situações bélicas. O segundo eixo, a pena privativa de liberdade, porque nós vivemos um horror prisional, o sistema penal não para de se expandir, as penas privativas de liberdade seguem sendo a pena absolutamente central dos nossos sistemas, com todas as implicações conhecidas e que se debateu aqui nesses dias. E quarto, a avaliação das tendências legislativas, tanto em matéria penal quanto em matéria processual penal, porque permite um diagnóstico, né, dos rumos da criminalização no mundo. Então, a seguir, dentro de cada eixo, a OPEC propôs núcleos temáticos, que, embora se reconheça, não apresentem a mesma importância, gravidade ou urgência nos diversos países, demarcariam um critério mais universal possível. Uma vez mais, para evitar a dispersão, os núcleos se traduziram na proposta, então, de um questionário mínimo. A partir disso, a OPEC discutiu os procedimentos de construção do Congresso de 2006 e enunciou como núcleos temáticos, então, estamos entrando no eixo prisonização, enunciou como núcleos temáticos estes 8 núcleos que... Alexandre, pode passar adiante. Eixos temáticos, sumário, aí. Os núcleos temáticos, atrás. Núcleos temáticos. Os núcleos temáticos eleitos pela OPEC foram o índice geral de aprisionamento, a composição da população penal, a percentagem de presos condenados e não condenados, a superpopulação penal, a letalidade prisional, a violência prisional no sentido mais amplo e as penas não privativas de liberdade. E a partir destes núcleos temáticos, então, foi elaborado um questionário mínimo que pautou a primeira pesquisa preparatória dos congressos. Esse questionário mínimo, então, incluiu as seguintes perguntas. Qual é o índice de prisonização? Isso a ser respondido por um relator geral em cada país incluído no projeto do Congresso. E no nosso caso foi o professor Rodrigo Roig quem fez este questionário, que a gente vai dar
um conhecimento a seguir. Quem respondeu ao questionário mínimo. Então, qual o índice de prisonização? É semelhante em toda a região ou país? Que variáveis ou tendências podem ser observadas nos últimos 10 anos? Os índices de prisonização guardam relação com a dinâmica dos índices de homicídio? Qual é a faixa etária mais representada na população prisional? Existe alguma minoria sobre-representada? A partir de que idade se incorpora uma prisão para adultos? É respeitada a separação entre homens e mulheres? As prisões de mulheres estão separadas das prisões de homens? Ou há instituições comuns com separação interna? Item 10, qual é a percentagem de presos condenados e processados? Item 11, há presos por ordem não judicial? Item 12, neste caso, por que razões? Item 13, quanto tempo podem durar as prisões preventivas? Item 14, existem estabelecimentos com sobrepopulação? E item 15, todos os estabelecimentos estão superlotados ou são alguns deles? Este questionário mínimo foi respondido, pode voltar acima, Alexandre, com base, a fonte de resposta no Brasil pelo professor Rodrigo foi os dados disponíveis pelo Infopem, dados disponíveis pelo DPEM, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, relativos a 30 de junho de 2014. Pode voltar na primeira página, Alexandre. Então, é importante, né, que se identifique a fonte, com base, primeira página, a fonte com base na qual foi respondido todo este questionário mínimo. A primeira página, é o Infopem, a estatística oficial mais conhecida do Brasil, produzida pelo Ministério da Justiça desde 1994, os resultados anuais das estatísticas do sistema penitenciário. Então, nós vamos passar essas questões, porque nós acreditamos também que durante todos os painéis relativos ao eixo da prisonização, esses dados foram amplamente utilizados, né? Esses dados foram amplamente utilizados, nós vamos revisitá-los aqui. Tudo bom, Fabiana? Vai ser uma repetição até certo ponto. Então, população prisional brasileira, tendo em vista, então, que os dados foram colhidos em 30 de junho de 2014, certo? 30 de junho de 2014, já transcorreu quase um ano de lá para cá, e como colocou o Saulo de Carvalho hoje, esses dados são dados estáticos, né? Não são dados dinâmicos. Então, nós temos que ter, frente às estatísticas, né, toda uma série de cuidados e uma ciência das limitações que essas estatísticas implicam, até porque durante todo o questionário foi colocado, né, que o fornecimento de dados pelas unidades prisionais brasileiras é sempre um problema, tá? Então, as estatísticas não são um retrato da realidade, elas são uma aproximação e elas são muito importantes, de qualquer maneira. Bom, então vamos começar com o ponto 1, Alexandre, o índice de prisonização, ponto 1, atrás, o índice de prisonização, total de presos daquela época, 607.731, sendo que no sistema penitenciário estavam 579 mil, eu só vou passar os números redondos, na Secretaria de Segurança e Carceragem 27.950 e no Sistema Penitenciário Federal 358. Número de vagas 376 mil, déficit de vagas 231 mil, o que nos mostra uma taxa de ocupação abaixo, uma taxa de ocupação brasileira de 161%, 10 vagas ocupadas por 16 presos. E a taxa de aprisionamento à esquerda, em 30 de junho de 2014, 299,7 presos por 100 mil habitantes. Nós falamos disso já durante quase todo o tempo das discussões aqui. É semelhante em toda a região ou país? Não é semelhante em todo o país. A taxa de encarceramento para cada 100 mil habitantes é bastante distinta em todos os estados brasileiros. Quer dizer, a gente tem uma oscilação de 89 a 568,9 prisões por 100 mil habitantes, o que nos dá um campo criminológico de estudo de enorme magnitude para se avaliar a variável região no Brasil. Essa é uma variável que a criminologia crítica tem que incorporar, a variável regional, né? Para a gente entender essas disparidades na nossa identidade
brasileira. Que variáveis ou tendências podem ser observadas nos últimos 10 anos? Bom, esse foi um tema de todo o Congresso, o crescimento exponencial da população prisional. Né? Se discutiu aqui o tempo inteiro que o Brasil é o país que apresenta a maior progressão de crescimento da população prisional, sobretudo a partir de 2004, em que nós pulamos de 336.400 presos para 607.731, quase uma duplicação da população prisional em 10 anos. Então, o professor Rodrigo fez várias observações, eu selecionei algumas, que entre 1990 e 2014 a população carcerária aumentou 575%, o que é absolutamente insustentável. Segundo o Ministério da Justiça, entre 1995 e 2010, o Brasil registrou, entre os 50 países com maior população prisional, a segunda maior variação na taxa de aprisionamento, com um crescimento na ordem de 176. Entre 2008 e 2014, dos 4 países com a maior população prisional do mundo, a variação da taxa de aprisionamento brasileira apresentou tendência contrária aos demais países. Esse é um dado muito importante que foi debatido ao longo de todos os encontros. Né? O Brasil está na contramão dos Estados Unidos, da China e da própria Rússia, que de 2008 para cá vem reduzindo a sua taxa, o seu índice de aprisionamento, a sua população prisional. Os Estados Unidos, a China e a Rússia, que são os 3 países que estão à frente do Brasil no trágico ranking da prisionização. Então, em 2000, nós tínhamos 137 presos para cada 100 mil habitantes. Em 2014, beirando os 300 presos para cada 100 mil habitantes. Eu acho que essa taxa, na contramão do mundo ocidental e até oriental, também é um elemento muito importante a ser estudado pela criminologia, e durante os painéis a gente teve pistas, né, disso também. Bom, vou deixar outros detalhes, vou passar adiante. Que variáveis ou tendências podem ser observadas nos últimos 10 anos? É o mesmo ponto ainda, o crescimento, inclusive desproporcional ao resto do mundo, da população prisional, e caso mantenha-se esse ritmo de encarceramento, o Brasil ultrapassará a Rússia na taxa de pessoas presas, e em 2022 há um prognóstico de que a população prisional do Brasil ultrapassará a marca de 1 milhão de indivíduos. Mas aqui, atenção, se nós formos computar hoje na clientela prisional, as pessoas cumprindo penas em medida domiciliar, e se nós formos computar hoje os mandatos de prisão expedidos e não cumpridos, nós já ultrapassamos 1 milhão de pessoas. Então, dentro de um conceito dinâmico de prisionização, eu entendo que nós já ultrapassamos 1 milhão de pessoas, porque o número de mandatos de prisão expedidos e não cumpridos já é acima de 300 mil. Tá? E as pessoas cumprindo penas em regime de prisão domiciliar, nós vamos ver a seguir qual é o índice. Os índices... Só para complementar, a partir da colocação do Saulo de Carvalho mais cedo, de que essa população dinâmica, população prisional dinâmica, hoje se considerada a projeção de que haveria realmente 1 milhão de pessoas passando pelo sistema prisional ao longo de um ano. Então seria necessário fazer não só a análise estática, que é desse número de 607 mil, hoje já 640, mais ou menos, mas uma perspectiva dinâmica de quem entra e sai do sistema. Então essa é uma colocação importante. E, inclusive, em tributo ao professor Pavarini, ao professor Máximo Pavarini, né? O professor Saulo hoje apresentou esses conceitos que deitam raízes na obra do professor Pavarini, que nos deixou recentemente, mas que, com a sua onipresença, com a sua força criminológica, humanista, ele persiste entre nós, a gente tem certeza disso. Esses grandes mestres não nos deixam. Estamos aqui com ele. E o próximo item também foi debatido hoje, né? Foi debatido hoje no painel da manhã, foi debatido durante o encontro. Se a pergunta é um tamanho encarceramento está tendo capacidade de impactar as taxas de homicídio, os índices de homicídio, e a resposta é um solene não.
ou seja, há uma inversão, né, na proporcionalidade da elevação dos índices de prisionalização e os índices de homicídio. Em 2004, a taxa de homicídio chegava a 1.007 por 100 mil habitantes. Segundo dados mais recentes, foram ao todo 56.337 mortes, representadas no anãozinho azul da direita, em relação ao gigante de 607 mil de prisionalização, alcançando 29 casos por 100 mil habitantes. Então, os índices de prisionalização não guardam relação com a dinâmica dos índices de homicídio, ao contrário. Existe alguma minoria sobre-representada? Sem sombra de dúvida. Os negros estão sobre-representados na população prisional, e este foi... Alexandre, pode voltar um pouquinho no item... Ah, não, tá certo, eu tô errada. Ok. Não, 5 aí. Qual é a faixa etária mais representada? Não, aí é dos jovens. Mais representada na população prisional, a dos jovens. Jovens e adultos jovens, né? A faixa etária entre 18 e 24 anos alcança 31% da população, e a faixa etária de 25 a 29 anos alcança 25% da população. Então, os jovens estão sobre-representados na população prisional, embora se registre aqui que não foi possível receber alimentação de informação de todas as unidades prisionais pesquisadas. Agora sim, existe alguma minoria sobre-representada na pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em relação à raça, cor ou etnia. 48% das unidades prisionais informaram ter condições de obter essa informação para todas as pessoas, 14% para apenas parte das pessoas, sendo possível obter informações de cerca de 45% da população prisional, segundo as quais os negros, categoria que inclui pretos e pardos, estão claramente sobre-representados, tanto na população prisional masculina quanto na população prisional feminina, né? Finalmente começa a aparecer com um pouco mais de visibilidade, né? O forte racismo no sistema penal, porque essa variável vinha sempre sendo pouco visível nas estatísticas do próprio Ministério da Justiça. Então, isso foi um debate de suma importância, né, realizado em 2 painéis específicos, e nós voltaremos a ele. 2 em cada 3 presos são negros, isso válido para os homens e as mulheres. Enquanto que a proporção de negros na população brasileira em geral é de 51%, no sistema prisional é de 67%. A partir de que idade se incorpora uma prisão para adultos? A partir dos 18 anos completos, dependendo do que acontecer com o Eduardo Cunha e o Congresso brasileiro. Nós não sabemos, é tudo uma incógnita. É respeitada a separação entre homens e mulheres relativamente, né? A resposta é relativamente. Eu creio que o censo foi generoso, né, nessa avaliação. A Constituição Federal brasileira prevê, né, o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos de acordo com idade, sexo e natureza do delito. A Lei de Execuções Penais também, mas há precedentes de mistura entre homens e mulheres, especialmente no estado do Pará. Eu acredito que há muito mais situações de cumprimento de pena no Rio também. Ó. O Taiguara está testemunhando que no Rio também. Posso perguntar? Aqui depois. No, Sim. es que el tema de la identificación sexual, hombre, DNI hombre, mujer, DNI mujer. Não. Eu creio que essa variável não foi incluída ainda nas estatísticas como indicador das estatísticas do Ministério da Justiça. E é uma variável. A situação de transexuais, de gays, de lésbicas e de travestis, é isso? LGBTP, é isso que você está perguntando? Sim, sim. Esses indicadores não foram incluídos ainda, né? Por isso, então, homem, homem, mulher, mulher. Sim, é homem e mulher.
O Ministério da Justiça agora está formulando o sistema de informação, criando o CISDEPEN e com o aprofundamento das informações. Então a tendência é que em breve esses números, que haja efetivamente estatísticas sobre a população. O que ocorre é que se cria uma galeria exclusiva para... Bom, este tema também foi levantado, né, hoje, ontem nas discussões, e esse tema também terá que ser rapidamente enfrentado, né, principalmente a presença dos transexuais na população prisional e as condições específicas de cumprimento de pena a que eles estão submetidos. As prisões de mulheres estão separadas das prisões de homens ou há instituições comuns com separação interna. Em regra, as prisões de mulheres estão separadas de homens, embora 17% dos estabelecimentos sejam considerados mistos. Em geral, o sistema conta com 7% de estabelecimentos femininos, 75% de masculinos. Qual é a percentagem de presos, condenados e processados? Aqui, o alto índice de prisões provisórias, o fenômeno do autoritarismo oculto, o fenômeno do sistema penal cautelar, está claramente evidenciado, com 41% presos sem condenação, presos provisórios, para uma proporção de 59% de presos condenados. Nós estamos quase numa situação de equiparação entre sistema penal cautelar e sistema penal condenatório. Em números absolutos, o Brasil tem a quarta maior população de presos provisórios do mundo, com 222.190 pessoas. Presos por ordem não judicial, sim, existem denúncias das chamadas prisões para averiguação, com grande dificuldade de apuração de responsabilidades. Esse é um campo absolutamente importante, né, da investigação. Neste caso, por que razões? Em regra, prisões para averiguação são feitas por integrantes das próprias polícias em atuação ilegal, para levantamento de antecedentes criminais e ou chantagem para obtenção de propina. Quanto tempo podem durar as prisões preventivas? Nas unidades prisionais que informaram seus dados, cerca de 60% dos presos provisórios estão custodiados há mais de 90 dias, aguardando julgamento. E esse foi um tema bastante trabalhado hoje à noite, né, no que diz respeito à compensação por danos decorrentes de prisões abusivas, que nós vamos abordar daqui a pouco. É um campo aberto de violação dos direitos humanos. Desculpa. Quanto tempo podem durar as prisões preventivas? Existem estabelecimentos com sobrepopulação? Sim, a grande maioria se encontra superlotada. A superlotação é de 161%. Todos os estabelecimentos estão superlotados ou só alguns deles. Embora a taxa média de ocupação prisional brasileira seja de 161, e apesar da taxa de ocupação em todos os estados da federação ser superior a 100%, nas unidades prisionais avaliadas chegou-se a este quadro de representação de ocupação dos presídios. A representação de 33% em azul marinho, menos de 100%, a representação de 26% em azul claro, 17%, 15%, 4% e 5%. Isso significa que existem populações desde menos de 100% até superior a 400%, né? Variando entre 100, 150, 200, 200, 300 e 400%. Pode-se precisar a extensão da superpopulação. Cerca de 68% das unidades prisionais avaliadas possuem taxa de ocupação maior do que 100%. A diferença entre o índice correspondente à faixa etária de maior proporção penal da população com o índice geral da mesma faixa etária, a juventude está proporcionalmente mais representada na população prisional do que na população brasileira em geral. Dessas unidades informadas, foi possível obter informações de cerca de 70% da população prisional. Então, esse dado corrobora o anterior da sobre-representação da juventude no sistema prisional acima da representação na população brasileira. E essa tendência é a tendência punitiva que se vê reforçada, né, com os 40 processos de redução da idade para imputabilidade penal em tramitação no Congresso Nacional, incluindo a emenda 171.
A diferença entre o índice correspondente à faixa etária de maior proporção penal da população com o índice geral da mesma faixa etária é o mesmo tema, né? Então já trabalhamos isso aqui, comparando o perfil etário da população prisional com da população brasileira em geral. Observa-se que a proporção de jovens entre 18 e 29 é maior no sistema penal do que na população em geral. Com que frequência se registram casos de mortes violentas nas prisões, seja como homicídio ou por suicídio. A taxa de mortes intencionais, lá terceiro parágrafo, óbitos por homicídio, suicídio e causas desconhecidas no sistema prisional é de 8,4 mortes para cada 10 mil pessoas presas em um semestre, o que corresponde a 167,5 mortes intencionais para cada 100 mil pessoas privadas de liberdade em um ano. Este valor é mais do que 6 vezes maior do que a taxa de crimes letais intencionais verificada no Brasil em 2013. Considerada a taxa de crimes violentos. Existem denúncias de tortura ou maus tratos nas prisões diariamente. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Ouvidoria Nacional do Sistema Penitenciário recebem denúncias de torturas ou maus tratos nas prisões. Esse tema foi recorrente em todo o tempo do Congresso. Pode-se estimar a frequência ou gravidade desses fatos. O problema também levantado hoje pela manhã foi esse. Apesar de se saber que isso ocorre massivamente, sendo um dos pontos mais trágicos, mais letais do sistema penal, não há dados confiáveis sobre essa questão e a formalização dessas denúncias é extremamente difícil pelo conjunto de ameaças, né, intimidações e estratégias que pairam sobre os presos torturados e violentados. Eu gostaria de voltar ali rapidamente também, que sabe-se que a maior parte das denúncias recai sobre atos de torturas ou maus tratos realizados por agentes penitenciários e policiais militares, e também, mais recentemente, está claro que outra fonte de maus tratos é o transporte insalubre de presos e presas em veículos, né, sem ventilação, aeração e submetendo-os a toda a sorte de sofrimento desnecessário. Isso virou uma prisão móvel. Existem... Só para complementar essa questão do transporte de presos, eu entendo particularmente que o transporte insalubre de presos é causa de afetação direta do direito de defesa. Então, se a pessoa é apresentada em juízo sem alimentação e sem comida, ela está em defesa. E não só eu, mas alguns defensores aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo também, vem defendendo essa tese, que da invalidade, da impossibilidade de validação da defesa em si e do depoimento em caso de ser testemunha. E esses dois aspectos estariam totalmente fulminados de validade por conta da impossibilidade de manter uma racionalidade mínima para estar em juízo ali, depor ou se defender. Essa é uma questão importante, que é uma tese que precisa ser difundida tanto na academia quanto em juízo, porque enquanto isso não for sedimentado, esse estado de coisas vai continuar de forma massiva. Existem legislativamente penas não privativas da liberdade? Sim, há penas restritivas de direito e penas de multa no Brasil. Quais são para o crime Quais são essas penas? Pulei. Para o crime de posse de drogas para consumo próprio, há ainda a pena de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. As demais penas restritivas de direito são, todos conhecem, né? Prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Ainda as penas privativas de direito, restritivas de direito, previstas em diversas leis especiais, e a pena de multa. Aplicam-se ou têm dificuldades na prática? As penas não privativas de liberdade, em geral, são aplicadas, mas com algumas dificuldades. Algumas? Muitas. Especialmente da ordem ideológica, né, como foi
discutido hoje num debate de amplo alcance, o grande limite para a imposição, para a ampliação dessas penas são os próprios requisitos legais. Então aqui a limitação legal, em primeiro lugar, pois somente são aplicadas quando, isso aqui são um limite estrutural, né, da lei, são apenas aplicadas quando a pena privativa da liberdade não for superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, o réu não for reincidente. Alexandre, eu estou no item 24. O réu não for reincidente, obrigada. Estou no item 24. O réu não for, todos conhecem, né? Isso aqui é uma norma do Código Penal. O réu não for reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, sob alegação de falta de meios de fiscalização do cumprimento das penas não privativas de liberdade, muitos juízes deixam de aplicá-las, né? Esse debate vai bem mais longe. Os grandes obstáculos apontados nas nossas pesquisas, apontados aqui durante o Congresso, foram de ordem ideológica, não apenas de ordem técnico-jurídica ou de ordem legal, mas de ordem ideológica, né? A ideologia penal dominante, a ideologia da defesa social, a postura do Ministério Público, dos juízes como guardiões de uma ordem que não se sabe exatamente que ordem, mas é essa. A ideologia punitivista absolutamente fortalecida na sociedade brasileira, com apoio midiático, com apoio de todos os setores e, sobretudo, hoje do Congresso Nacional. Então, cremos que os obstáculos apontados foram bem mais de ordem ideológica, além dos limites estruturais, né? A reincidência, a reminiscência clara do direito penal do autor e assim por diante. A introdução das penas não privativas de liberdade diminuiu o índice de prisionerização ou resolveu a superpopulação penal. Também foi debatido muito isso hoje, né, que o paradoxo já apontado pela criminologia crítica na década de 90 é que as penas alternativas não apenas não afetaram a seletividade do sistema penal, não apenas não serviram para reduzir a população prisional, porque elas não afetam aquela clientela a quem o sistema penal criminaliza, mas que criaram um arquipélago paralelo, então ampliando a rede de controle social, né? Como disse Saulo de Carvalho, elas deixaram de ser alternativas à pena privativa da liberdade para ser alternativas à própria liberdade. Então, situações que não eram criminalizadas pelo sistema são denunciadas e encaminhadas, por exemplo, a um juizado especial criminal ou para uma transação, para uma conciliação. Então, esse paradoxo é o paradoxo das duas linhas de política criminal vigentes na sociedade brasileira, né? De lado, uma tendência de minimizar o sistema, de criar alternativas e, ao mesmo tempo, a linha de expansão que coloniza a outra. A introdução das penas não privativas de liberdade diminuiu o índice, então não resolveu, aumentou a rede do controle social em sentido amplo. Respeitam-se as regras mínimas da ONU? Não, absolutamente não. Praticamente nenhuma dessas regras, todas elas são violadas pelo sistema penitenciário brasileiro, né? E são muitas regras, aqui tem muitas páginas desse slide com as regras, muitas, praticamente todas, são sistematicamente violadas, abertamente violadas. Então, aqui quais são as principais violações de ditas regras, né? Todas que dizem respeito, eu vou passar só as questões que estão grifadas aqui, para não ficar muito enfadonho, vou passar a palavra para o Rodrigo. Não satisfazem todas as exigências de higiene e saúde, aeração, instalações sanitárias, vestuário, leito, roupa de cama, irregularidade no fornecimento de alimentação, todas as formas de assistência dos direitos humanos, enfim, são várias páginas. Há uma violação sistemática, né? Isso já foi denunciado em toda a teoria criminológica ocidental e latino-americana. Há uma violação de todos os direitos humanos, previstos tanto pela ONU quanto pela Constituição e a legislação nacional e internacional, tá? Então, conclusões, são muitas as conclusões desse relatório feito pelo professor, desse questionário mínimo respondido pelo professor Rodrigo, vai repassar todos os itens que nós examinamos, né? Então, as conclusões é uma síntese de tudo o que foi dito aqui. Eu também não vou repetir, eu vou passar a palavra ao professor Rodrigo agora, que vai abordar a abertura do Congresso da OPEC ontem pela manhã, as falas da abertura, e vai fazer uma relatoria sobre esse momento importante do evento. Bem,
grande parte da abertura se destinou, primeiro dentro do nosso eixo, se destinou à descrição desses dados estatísticos, com algumas conclusões óbvias quanto à seletividade do sistema penal, quanto à estigmatização sofrida pelas pessoas presas, pela inconsistência e dificuldade de obtenção dos dados. Essa é uma dificuldade diária do Ministério da Justiça. Imagino que também tenha sido do CNJ, o CNJ um pouco menos, mas fundamentalmente do Ministério da Justiça, de obter essas informações junto aos Estados. Os Estados são refratários naturalmente, seja por desordem administrativa, seja pelo receio de que essas informações sejam usadas de forma contrária à ordem, disciplina e como devem seguir as coisas no âmbito das secretarias de administração. O fato é que muitas unidades prisionais, como eu falei ontem, sobretudo o Estado de São Paulo, se mostraram refratárias ao fornecimento de dados, e uma realidade que hoje ainda o Ministério da Justiça enfrenta é que o fornecimento de dados, em regra, era feito por um funcionário encarregado de fazer a alimentação e responder ao questionário apresentado pelo Ministério da Justiça, e que esse funcionário muitas vezes respondia apenas para a necessidade de dar cabo àquele questionário. Então, em várias ocasiões, o funcionário ou apresentava um número errado, ou pela própria interpretação daquilo que era perguntado, ele respondia sem ter qualquer respaldo empírico. Então, com essa reforma do SUDEPEN, se pretende apurar as perguntas e com a tentativa de que isso tenha um reflexo mais verdadeiro em relação aos dados obtidos. Então, em regra, como eu falei, a primeira mesa se destinou à descrição de dados com a evidenciação da natureza repressiva, estigmatizante e seletiva do sistema penal brasileiro. Eu devolvo a palavra agora à professora Vera, já seguindo para a segunda mesa, o encarceramento feminino na América Latina. Então, nessa mesa do encarceramento feminino na América Latina, que foi integrado por 3 mulheres, né? As professoras Ana, a professora Roberta Pedrinha, a professora Vitória Sulock, professora Ana da República Dominicana, Ana Moro. Foi uma observação geral das mulheres, a qual eu me filio, né, no sentido do androcentrismo do sistema penal latino-americano. Acho que esse foi o tema central, né, que aglutinou todos os debates. Vale dizer a ausência de um recorte de gênero nas nossas prisões, a ausência de uma preocupação com a especificidade e as necessidades e os direitos das mulheres durante o aprisionamento, né, o silenciamento da questão feminina, sobretudo diante da grave condição atual de expansão da criminalização feminina e uma expansão que se dá pelas mãos, sobretudo, do tráfico de drogas, né? Ou seja, as mulheres são criminalizadas pelos mesmos crimes que os homens, mas a política de guerra às drogas visivelmente em toda a região, em todo o mundo, que está levando as mulheres para parir seus filhos nas prisões. Então, foi uma crítica forte, né, a esse androcentrismo e essa ausência de um recorte de gênero, no sentido de que as prisões não estão em absoluto preparadas para receber esse volume de criminalização e a especificidade da prisionização feminina. A própria Convenção Americana reconhece que a prisão das mulheres tem que ter especial atenção dos Estados, e os Estados ignoram totalmente a condição feminina no aprisionamento. E essa especificidade deriva tanto da própria condição da mulher, quanto, em especial, da condição da mulher presa, né, que está muito mais vulnerável em todos os sentidos.
Ao mesmo tempo, se fez uma crítica ao silenciamento de uma preocupação e de um recorte de gênero nas estatísticas do DEPEN. Né? Nas estatísticas do DEPEN, um silenciamento acerca das condições do aprisionamento feminino, há um déficit estrutural de informações sobre as condições das mulheres aprisionadas e das violações de direitos humanos extremas que afetam as mulheres. O Ministério da Justiça é considerado como despreocupado, então, com essa questão, e não há nenhuma justificativa sobre isso nos sucessivos censos penitenciários anuais. Hoje, pela manhã, nós ficamos contentes ao ouvir do Renato Vito, na sua exposição, de que o DEPEN está lançando agora, em questão de poucos dias, um informativo feminino. Então, finalmente, a questão de gênero parece que entra, né, e tem que entrar para a base das estatísticas, que é um elemento fundamental de toda a avaliação do eixo do aprisionamento, da questão do aprisionamento. Então, até aqui o relatório do Infopen não tem um número específico sobre o número de mulheres presas no Brasil. E isso eu estava me questionando há muito tempo, né, que eu também cobro esses dados. Embora tenha dados gerais quanto a presos, pais e mães, de 30 a 40%, o percentual de 30 a 40% dos presos da população prisional são pais e mães, mas desse total não se especifica, né, quantas mulheres presas têm filhos. Então, dados, por exemplo, sobre filiação foram apontados como dados absolutamente fundamentais, pelos motivos óbvios, né, de que as mães geralmente são arrimos de família, são suportes familiares, e com o aprisionamento das mães, a prisão se estende a toda a família, né? A família carrega a prisão nos ombros. Isso a gente ouviu muitas vezes dentro do nosso projeto, Universidade Sem Muros, nos morros, né? Vendo, nós testemunhando, inclusive, prisões simultâneas de pai e mãe sendo algemados na frente das crianças, vós de 80 anos assumindo a maternidade e a paternidade desses filhos. São situações verdadeiramente dramáticas, importantes, que não podem ficar fora das estatísticas, foram muito cobradas nesse painel, dados sobre gênero e mulheres. Então, dados sobre gênero e mulheres no aprisionamento tem que se valer de outras fontes alternativas, que são as pesquisas acadêmicas, as pesquisas universitárias, os nossos trabalhos. Ainda que Então, aí foi bastante debatida a questão do tráfico, ainda que o índice de criminalização feminino seja inferior ao masculino, é o índice que mais vem crescendo contemporaneamente. O índice de criminalização das mulheres pelo crime de tráfico de drogas é um crime que vem subindo exponencialmente em proporção maior do que o aumento da criminalização masculina pelo mesmo crime e por qualquer outro. Na República Dominicana, a Ana se ateve bastante na questão do aborto, dos vários tipos de aborto nas legislações dos países latino-americanos, né? E no fato mais típico daquele país, de que o aborto tem uma representatividade na criminalização feminina que não tem, por exemplo, no Brasil, né? São bem mais comuns as situações de criminalização do aborto lá do que aqui. Aqui a nossa criminalização inclui o tráfico de drogas, o roubo e o furto, como os 3 principais delitos representados nas estatísticas. Bom, se abordou então a especial preocupação com as privações de necessidades e direitos humanos das mulheres, envolvendo questões como higiene, questões absurdas, relatos absurdos, né, envolvendo situações de violência contra as mulheres nas prisões, relativas a questões de higiene, saúde reprodutiva, absoluta ausência de assistência sanitária, saúde reprodutiva, sexualidade, não há espaço de sexualidade nos presídios, campanhas, questões relativas ao funcionamento biológico e hormonal das mulheres, como menstruação, depressão. Relatou-se muito a busca de medicamentos que as mulheres aprisionadas fazem
como uma forma de drogadição para suportar o inferno da prisão, para dormir, né? Relatou-se muito que as mulheres na prisão querem dormir para suportar. As questões trágicas relativas à gravidez e ao parto feminino, o horror dos partos algemados, a depressão pós-parto nos presídios, nascimento e permanência dos filhos intramuros, amamentação e separação das mães dos bebês. Imagina, tudo isso é invisível, né? Essas biografias são invisíveis às estatísticas, são problemas silenciados na imagem estereotipada masculina que nós temos dos nossos sistemas penais, histórias de vidas totalmente despedaçadas, né? Ruptura com as famílias que ficam para trás dos muros, mulheres, revista íntima, transporte de mulheres, enfim, a produção desnecessária de dor e sofrimento trazidas pelo horror prisional. E foram contadas histórias e narrativas de mulheres cuja crueldade é indescritível. Recentemente, né, no Brasil, nós todos assistimos estarrecidos o parto da Bárbara, no isolamento, uma grávida, reclusa, portadora de transtornos mentais, que foi isolada, né, no isolamento celular na hora do parto e deu à luz nesse isolamento. Eu acho que isso barbarizou a sociedade brasileira. Os relatos da Joelma, que passou por uma situação similar, só que não foi tão noticiada. Relatos, enfim, de um lado, salientou-se a ruptura das presas provisórias ou definitivas com as famílias, né, rupturas com os filhos, que são os laços mais fortes que se tem, sendo comum também que os pais estejam presos. E muitas dessas mulheres pedem que seus filhos sejam adotados durante o seu encarceramento, entendendo que assim os seus filhos poderão ter uma situação de vida mais digna. A mulher latino-americana é a principal provedora do lar e cuida dos filhos em 60% a 75% dos casos, porque las parejas se fueron. É uma frase da Ana. Os pais se foram. Você sabe para onde. Nenhum menor tem que se submeter a uma prisão com a mãe. Isso já está se tornando uma situação cotidiana nos nossos sistemas penitenciários, né? Uma juventude à deriva que vai se encarcerando subterraneamente, passando por situações absolutamente indescritíveis. Então, o impacto social do aprisionamento feminino é terrível. A mãe sai da tutela familiar e aí deixa os filhos sozinhos, que saem pelas ruas, em muitas situações, vendendo flores, envolvendo-se com drogas, são os próximos inquilinos dentro das prisões onde hoje estão as suas mães. A mulher na prisão, ademais, de romper o vínculo materno e familiar, sofre uma dupla condenação, porque ela é portadora de uma culpa, né, como coloca a Pedrinha. Além de tudo, ela é portadora dessa culpa do abandono dos filhos. Ela vê a sua família despedaçada e vai para a prisão com essa tragédia na subjetividade. Mulher presa é apenada duplamente, então, por causa do crime, pela privação da liberdade, e porque deixa de desempenhar seus papéis no espaço privado, sofrendo assim uma sobrepena. Mulher criminosa carrega consigo um pouco de bruxa do medievo. Enfim, remontando as questões do patriarcado, então, vê-se no aprisionamento contemporâneo uma continuidade, né, da inflição de dor à mulher, uma continuidade da inferiorização feminina, da necessidade de punição à mulher, que é baseada sempre na inflição de violência, de mais abandono e de mais dor. As prisioneiras de hoje são a continuação das bruxas medievais na fogueira. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. E as permanências, né? Então, o outro tema trabalhado, as permanências no controle punitivo, do controle sobre o corpo das mulheres.
do medieval à modernidade, caças bruxas, as criminalizadas por tráfico contemporaneamente, com seu espetáculo de horrores naturalizados pela sociedade, quando não aplaudidos por essa sociedade. Eu diria que é uma economia política de gênero, né? Existe uma economia política de gênero nas prisões brasileiras que está deliberadamente construída para produzir horror. O horror não é um acaso, o horror é uma produção deliberada. O horror é uma produção deliberada das prisões brasileiras dominadas pela administrativização, né? Por diretoras que são mulheres, mas que exercem um poder tirânico nas suas instituições. E eu sou testemunha disso também pela minha experiência com o trabalho nas instituições do estado de Santa Catarina. Então, quando uma presa bate desesperadamente com uma porta, dizendo que está dando luz ao filho e que seu filho já está nascendo, e o burocrata do sistema penal bate a porta na cara dela e diz: fica aí, não tem como te ajudar, isso é uma produção deliberada de horror, né? Não nos enganemos, então, a questão feminina está urgentemente merecendo uma atenção dentro da criminologia, dentro do sistema penal, dentro do Ministério da Justiça e por toda a sociedade. Professor Rodrigo. Em seguida foi debatido o tema de execução penal, raças e etnia. Tá, agora vai nos ajudar, porque o meu arquivo, que eu tinha feito com tanto amor, sumiu, deletou. Eu e o Rubens casaram ontem à noite, tivemos o mesmo problema com o nosso arquivo, um dos nossos arquivos. A gente apagou, ou eu não salvou, eu perdi todas as minhas informações, mas eu lembro mais ou menos. O Taiguara está aqui, ele foi... integrou como debatedor junto com o André Nicoliti, e ele pode falar um pouco para a gente das raças, é outra questão fundamental. Bom, boa tarde para todos e todas. Agradeço a Vera pela oportunidade de estar fazendo esse relato breve do que foi o nosso grupo de trabalho ontem, né? Fomos eu e o professor André Nicoliti, compomos a mesa para tratar deste tema, que é o tema da execução penal, raças e etnias. Na minha abordagem, o primeiro aspecto que me parece fundamental de ser destacado é que, para analisarmos esse tema, é preciso revisitar a nossa história colonial. E aí, acho que a obra do professor Nilo Batista, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal, é uma leitura obrigatória para que se possa fazer essa compreensão crítica, né, do racismo no sistema penal. Então, esse primeiro aspecto, né, percepção dessas permanências autoritárias que remontam ao período colonial. Há uma consideração muito interessante feita pelo professor Zaffaroni ao perceber a nossa história de constituição do sistema penal na América Latina. Destaca que aqui entre nós não se percebe tão claramente um projeto de sistema penal de controle punitivo nos moldes do panóptico bentaminiano, mas sim uma concepção muito mais próxima, né, da concepção lombrosiana, ou seja, uma perspectiva racializada, onde se pode constituir critérios de inferiorização do outro de acordo com a etnia ou a raça a qual ele pertence. Então, alguns indicadores sobre a atualidade, né, dados que tornam muito mais evidentes essa seletividade punitiva no contexto contemporâneo. Nós podemos aí destacar, sobretudo, os indicadores comparativos entre o total de presos negros e brancos, né? Os dados do IBGE de 2010, o censo do IBGE de 2010, apontam pela primeira vez uma maioria negra no Brasil, né? Isso contabilizada em um censo, foi 51% de negros e pardos, esse censo de 2010, e os dados mais recentes sobre o sistema prisional, são de 2014, apontam uma absoluta sobre-representação de negros, porque nós temos na prisão, em 2014, 67% de negros e pardos. Então, uma sobre-representação muito evidente. Eu até destaquei que aqui no Rio de Janeiro chama a atenção o fato de que o percentual de negros é ainda maior na prisão,
né? 72% dos presos do Rio de Janeiro são negros ou pardos. E chama a atenção mais ainda pelo fato de que na região sudeste o percentual de negros na sociedade, na população livre, é menor do que a média nacional. Ou seja, então a sobre-representação de negros aqui no Rio de Janeiro é uma coisa que chama especialmente a atenção. Então esse aspecto da seletividade, quando nós analisamos um outro indicador que é a taxa de aprisionamento, ou seja, o número de presos por 100 mil habitantes, escandaliza quando se compara a taxa de aprisionamento entre brancos e negros no Brasil. O professor Rodrigo colocou aqui há pouco, né, que a taxa de aprisionamento geral no Brasil, em 2014, é de aproximadamente 300, né, presos por 100 mil habitantes. E quando nós diferenciamos de acordo com critérios de etnia, cor e raça, temos aí um indicador de que brancos, né, são 200 presos brancos por cada 100 mil habitantes. Em relação a negros, esse número dobra. São 399, né, quase 400 presos negros para cada 100 mil habitantes. Também tive a curiosidade de identificar em relação ao percentual de indígenas. Esse percentual reduz um pouco a taxa de aprisionamento de indígenas, é de 133 presos indígenas para cada 100 mil indígenas. O que dá um total hoje no Brasil de 1.200, aproximadamente 1.200 presos indígenas. Então esse aspecto chama muito a atenção e, na realidade, quando nós fazemos uma leitura crítica acerca dessa seletividade, também é preciso perceber que ela está inserida num contexto onde o racismo no Brasil se coloca de uma maneira muito peculiar. Se quando nós constatamos o racismo na realidade norte-americana, muito bem identificado por Vacan nos seus trabalhos, Vacan analisa que a transição da escravidão para a abolição chegou nos Estados Unidos a instituir o sistema da Jim Crow Law, as leis racistas, claramente racistas. Não foi o caso do Brasil. Nós saímos da escravidão para instituir a falácia do mito da democracia racial. Então esse aspecto ele é muito peculiar em nós e muito pernicioso. Vacan identifica também um aspecto muito interessante que me parece também cabível para a nossa realidade, que é esse contínuo gueto-prisão. É possível falar aqui entre nós um contínuo favela-prisão, essa linha de continuidade direta entre a favela e o cárcere. Portanto, afirma-se aí muito claramente a tese de Florestan Fernandes, que no Brasil raça e classe se confundem. Então, olhando também alguns indicadores da população brasileira livre, corroboram com essa tese do racismo, da seletividade punitiva racializada. Nós observamos aí que a renda média de brancos é de R$ 2.300, esse indicador de 2013, e a renda média dos brasileiros negros é de apenas R$ 1.300. Quando nós comparamos a taxa de analfabetos brancos, né, tem um percentual de apenas 5% de analfabetos, ao passo que negros ou pardos têm um percentual de em torno de 15% de analfabetos. E assim também, quando falamos de pessoas que têm o ensino superior completo, essa tendência se inverte. Negros e pardos apenas 5% e brancos percentual de 15%. Então, são pirâmides que se invertem, né, e que revelam o racismo institucional que se observa no Brasil e no cárcere de maneira ainda muito mais perversa. Nas considerações do professor André Nicoliti, ele destacou bastante o papel do Poder Judiciário nesse encarceramento seletivo. O professor Nicoliti destaca aí um aspecto muito interessante: qual o percentual de juízes negros ou pardos no Brasil. Ele identifica aí um percentual de apenas 15% de juízes, dados do Conselho Nacional de Justiça. Esse indicador aponta aí 15% apenas de juízes negros ou pardos, e o assustador inverso quando se constata os encarcerados, 67% de negros ou pardos no cárcere. Então, quer dizer, se pode ver claramente que o Poder Judiciário, atravessado por uma perspectiva autoritária, arbitrária e também, claramente, corroborando com o racismo institucional ao encarcerar de maneira seletiva muito mais negros do que brancos.
em suma, acho que foram esses os aspectos assim, mais importantes. Tanto eu quanto o professor Nicolite, nós fizemos um PowerPoint com gráficos, com dados, e quem tiver interesse, depois eu posso disponibilizar por e-mail, fico aí disponível, também encaminho para os dois aqui ao final. Obrigado. E só complementando, Taiguara, a observação importante que ele fez, né, de que a política de cotas para negros na sociedade brasileira impacta a sociedade branca, né, encontra uma resistência da sociedade, uma resistência grande da sociedade branca que vê essa política de cotas como uma disputa por seu espaço de poder na sociedade, mas que a criminalização abusiva do negro não impacta a sociedade, né? Ela é invisível para essa sociedade branca. Ninguém se indigna com o percentual de 407% da criminalização negra, mas a sociedade branca grita e pede o seu espaço de poder quando vê a sociedade negra disputando uma política de cotas nas instituições junto com ela, né? E que também nós temos em síntese um judiciário com 85% de brancos. São os 85% de juízes brancos que enviam para a prisão o povo negro. Né? Tem 15% de representação de negros no sistema de justiça entre pretos e pardos. Então, a gente tem uma sociedade branca produzindo uma seletividade racista estrutural. Então, esses dados, eu diria que o mesmo déficit de análises sobre as mulheres, né, nas estatísticas do Ministério da Justiça existem sobre os negros, que a variável raça, etnia, cor, são variáveis, conceitos complexos, né, deve integrar a preocupação do Ministério da Justiça com a mesma intensidade que as questões de gênero, e só para complementar, que eu esqueci de colocar, a questão dos LGBTs, né, que também foi trazida, que não tem nenhuma preocupação na produção das estatísticas com a sexualidade nas prisões, tá? que é outro campo de devassa de direitos humanos, de sofrimento. Obrigada, Taiguara, obrigada mesmo. Depois eu quero ter material. Hoje, pela manhã, a primeira mesa falou sobre a compensação por prisões abusivas. A mesa essa posta pela doutora Gabriela Udes, Alvina Augusto e Lívia de Almeida. De uma forma bastante resumida, sem querer, obviamente, ingressar no método dos temas do painel, a doutora Gabriela iniciou a sua colocação pontuando a absoluta falta de correlação entre o ser qualitativo da pena e o dever ser quantitativo posto na própria legislação penal. Ela teve menção à pesquisa coordenada pelo professor Zaffaroni na Universidade de Buenos Aires, pesquisa essa intitulada Medida Qualitativa da Pena na Execução Penal, que eu já li, eu acho um grande marco no entendimento dessa questão. Eu recomendo que todos façam o mesmo. Está disponível na internet, então até isso foi democrática, essa pesquisa. E segundo a doutora Gabriela, a falta de correlação entre o aspecto qualitativo e quantitativo da pena, essa falta de correlação é influenciada pela seletividade, pela ideia de vingança, pelo discurso midiático e pela influência dos meios massivos de comunicação, tanto nas decisões político-criminais quanto nas decisões judiciais. Foi colocado também o conceito, a ideia do que seria uma pena legal, e essa pena legal deveria se restringir à privação da liberdade locomotora, privação essa adequada aos princípios internacionais de matéria de direitos humanos e aos princípios nacionais da legalidade, proporcionalidade, enfim, e demais princípios. O tempo quantificado da pena seria uma representação da proporção tempo e dor dentro de uma perspectiva retribucionista da pena. E quando se fala em pena abusiva, se associa imediatamente a ideia de um plus proibido de pena. E a pena
quantitativa em si, ela não analisa ex ante as condições qualitativas da pena, as condições ex post qualitativas da pena. Então, o aspecto qualitativo seria uma espécie de corretivo do tempo linear estabelecido na sentença penal condenatória. Seria uma forma de filtrar de acordo com o ser da pena, de acordo com a vivência, com o tempo existencial do preso, seria uma forma de filtrar e corrigir, minimizar o tempo linear estabelecido friamente na sentença penal condenatória. E a doutora Gabriela terminou a sua exposição mencionando 3 precedentes na Argentina que compensaram penas abusivas. Inclusive, eu gostaria de ter acesso depois a essa... Tal vez el más importante de las experiencias es Argentina tuvo una condena por las prisiones perpetuas a menores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los casos era Brian Núñez. Brian Núñez sigue detenido y fueron confirmadas los abusos durante su prisión e inclusive las torturas. Y hace menos de un mes la Cámara Nacional de Casación Penal, con un voto de Luis Niño, entre otros, tomó esta propuesta de compensación de penas abusivas y redujo una parte de la condena a un tiempo menor por la pena ilegal. Bueno, esa es la más importante. Pero hay otras experiencias también sobre penas abusivas compensadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Obrigado. Nada melhor do que ouvir a própria expositora. O painel seguiu com a apresentação do Dr. Felipe Lima de Almeida, que enfatizou o fato de que a jurisprudência em matéria de indenização civil dos presos vem sendo bastante refratária, e mencionou a ideia de que atos de violação dos direitos humanos sofridos pelos presos demonstram a culpa incustodiando por parte do Estado, que violaria o artigo 5º da Constituição em relação à integridade física e moral dos presos. E o Dr. Felipe pontuou a importância dos decretos de indulto, de computação, como elementos de correção, de compensação das penas ilegais sofridas pelos presos. Ele relatou que de 2011 para cá uma série de medidas político-criminais por parte do Conselho Nacional de Polícia Criminal, uma série de medidas foi adotada para trazer na redação dos decretos formas de compensação, por exemplo, daqueles que cumprem determinado período de prisão cautelar em excesso, e isso geraria uma causa de extinção da punibilidade pelo indulto. O Dr. Felipe também mencionou a decisão no recurso extraordinário 580-252 do Supremo Tribunal Federal, em que se discute a possibilidade de indenização em relação aos presos pela existência de superlotação em regra, ou de outras condições carcerárias adversas. Falou do voto do ministro Barroso, que trouxe, na verdade não trouxe a ideia, mas ele levantou uma questão da chamada remissão compensatória da pena, que é um instituto que apenas com esse nome que foi dado recentemente, mas é uma ideia já construída há alguns anos, inclusive com essa perspectiva da medida qualitativa da pena, e uma ideia já apresentada, de certa forma, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, enfim, outros precedentes que levantam a possibilidade, inclusive, de renúncia da pena quando a pena é imposta de maneira ilegal. E o professor Alvino Augusto de Sá encerrou a mesa falando sobre a importância do diálogo interdisciplinar, o multidisciplinar, como elemento de
integração, ele foi facilitador da chamada reintegração social, e aí o professor colocou muito bem a distinção necessária entre reintegração social e ressocialização, como até uma forma de se mostrar o atraso dessa perspectiva ressocializadora da pena. O professor Alvino mencionou, isso para mim foi muito marcante, a distinção entre superlotação e superencarceramento, dizendo que a superlotação é uma responsabilidade do executivo e superencarceramento uma responsabilidade do poder judiciário. Isso é muito importante que a gente tenha em mente e reproduzir isso, porque é uma ideia muito interessante. Falou também do fenômeno da prisionerização, com base nas ideias do Donald Clement, desse fenômeno da perda da identidade da pessoa presa, da aquisição de uma outra identidade, da perda da autoestima e do sentimento de inferioridade, e de todos os danos morais e psicológicos causados por esse processo de prisionerização. E isso é interessante que foi uma perspectiva psicológica que casou muito bem com a ideia de compensação, porque nós, juristas, pensamos em compensação civil ou criminal de uma forma bastante maniqueísta, e o professor Alvino trouxe uma outra visão bem interessante. Então esse foi um painel muito resumido do painel da compensação por prisões abusivas. E o último painel. Só um pouquinho também eu gostaria de acrescentar que no debate com a plateia foi colocada a necessidade de se repensar melhor esses conceitos de pena ilegal, pena ilegítima e pena abusiva, né? Que ao ver do colega da psicologia, qualquer pena no Brasil de prisão é decretada, qualquer condenação é em si ilegal pela situação existente de violação, de ilegalidade e inconstitucionalidade das prisões brasileiras. Então, se sugeriu rever um pouco a forma como esses conceitos estão colocados, né? E também a afirmação do professor Alvino de que a PCC, que a criação do PCC é uma compensação de pena abusiva, né? Que é uma tese bem interessante. O último painel falou sobre as políticas de desencarceramento com os debatedores, o professor Sérgio Carvalho, o professor Renato Capodevito e Thiago Jovem. O professor Saulo mencionou uma problemática de que as leis projetadas para reduzir o encarceramento, na verdade, tiveram um condão de incrementá-lo. Fazendo menção ali no filme 99, a Lei 12.403 de 2011 também, das medidas cautelares, falou sobre a necessidade de se analisar a população carcerária de forma dinâmica, como a gente estava conversando agora, não de forma estática, porque uma análise congelada não reflete a realidade do encarceramento no Brasil. O professor Saulo falou do paradoxo entre Brasil e Argentina nos últimos 10 anos, no Brasil que apresentou índices de desenvolvimento econômico mais elevados, com um crescimento das taxas de encarceramento, ao passo em que a Argentina, mesmo diante de uma crise econômica, conseguiu, de certa forma, conter o aumento do encarceramento. Então, esse seria um paradoxo que precisaria ser melhor estudado. Um questionamento que o professor fez foi do porquê das medidas legislativas não diminuírem o encarceramento. Levantou também que muito se fala da responsabilidade do legislativo em relação à proliferação e o aumento do encarceramento, mas que deve ser considerada também a adesão do poder judiciário a esse punitivismo. E mencionou que o crescimento das penas alternativas se deve à própria ideia do indúbio pró-pena alternativa. Em casos em que antes produziam o arquivamento, passaram com, a partir
dali no 1999 e da interpretação jurisdicional passaram a ser casos de aplicação das penas de medidas alternativas. Daí porque o professor Sala falou que as alternativas no Brasil viraram alternativas à liberdade e não à prisão. O professor Renato De Vito, ele, além de anunciar a criação do Infopem feminino, falou também sobre o processo de fragmentação decisória envolvendo a polícia, o Ministério Público, o juiz, que a decisão quanto à criminalização ou não, ela é pulverizada ao longo da via cruz criminal e de diferentes instituições ou órgãos ganham poder dentro desse processo de criminalização. Falou de algumas políticas de desencarceramento, falou das alternativas penais, trazendo dados, monitoração eletrônica, também trazendo dados do DEPEN em relação a isso, de projetos do DEPEN, das audiências de custódia, que trouxe os percentuais de soltura nos estados, em razão da aplicação das audiências de custódia. Falou sobre o número de cláusulas, a ideia de que a capacidade penitenciária não pode ser esperada. Falou sobre a necessidade de redimensionar a política de drogas, de se rever essa política de drogas, e falou sobre a necessidade de estabelecer um marco dos crimes patrimoniais sem violência. Esses seriam importantes meios para a contenção, seriam importantes meios de desencarceramento. E o professor Thiago Joffre falou sobre a importância do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nessa perspectiva de desencarceramento, falou do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, fez uma menção bastante interessante ao Manual da ONU para o Combate à Superlotação, que é um manual que também está disponível na internet, que nós recomendamos sempre a leitura desse manual, que é um manual que a expectativa que nós temos antes de lê-lo é totalmente diferente quando a gente efetivamente vê os dados trazidos pela ONU. Eu, praticamente, tinha uma ideia de que seria um discurso, seria mais do mesmo, que na verdade é um discurso absolutamente crítico e surpreendente. Chegou a comparar este texto com o artigo Princípios do Direito Penal Mínimo de Contenção da Violência Punitiva da Alessandro Barrato. Programa de contenção. E esse programa traz estratégias de curto, médio e longo prazo para o fenômeno da superlotação, e que, além de se assemelhar muito à ideia de Barata, eu praticamente não vi nenhuma outra medida que pudesse, que não estivesse ali dentro desse manual como forma de contenção do fenômeno da superlotação. Então, é um texto bastante rico sobre o tema da superlotação. Então, gostaria de agradecer imensamente ao PEC e a presença de todos, trazendo aqui um aviso de que o encerramento será aqui, realizado nessa sala, com transmissão ao vivo para a Sala Penal da Santos, no segundo andar, onde se realizou a sessão, no caso, as sessões temáticas. Então, o encerramento será aqui nessa sala. Obrigado a todos. E passa a palavra para